Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Como sempre, para o nosso primeiro vídeo do ano, será que ainda vale a pena investir em ações, renda variável, ações, fundos imobiliários em 2023? É aquela coisa, né? Você vai inventar moda com a renda fixa pagando tanto assim, aquele dinheiro garantido, aquele investimento garantido, Deus até castiga, melhor não. Será que é isso mesmo? Não tem como eu dar essa resposta de forma generalizada, mas você mesmo pode achar essa resposta para a sua pergunta, de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, com a sua carteira de investimentos, de acordo com fatores simples, só que muitas vezes o investidor ele acaba deixando de lado, acaba não prestando atenção nisso, e aí quando ele deixa para lembrar disso, para lembrar de analisar e de observar esses fatores, somente quando a volatilidade, quando o mercado já fez um estrago ali na sua carteira de investimentos e vai tentar corrigir, aí pode ser muito tarde. Então a gente vai ver isso, vai ver quais fatores são esses e eu vou te dar aqui 5 benefícios, 5 motivos para você seguir firme, seguir investindo no longo prazo em ativos de renda variável, em ações, em fundos imobiliários. Até porque, como eu disse, se 2023 vai ser ou não o ano de você turbinar os seus aportes em renda variável, isso vai depender de alguns fatores. O que não vai depender de nada e com certeza vai valer a pena é você deixar o like nesse canal, aqui nesse vídeo, se você já acompanha o canal há algum tempo. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo ao Valor em Ação. Fica comigo até o final, se você gostar, deixa o like também. Já se sinta convidado a se inscrever aqui no canal e aprender muito junto comigo. A gente vai aprendendo junto aqui ao longo de 2023 e dos próximos anos, com toda certeza. E o primeiro de tudo aqui, vamos entender um pouquinho o cenário econômico, o cenário político atual. Eu sempre falo aqui, né, não é interessante, mas é quase impossível você não misturar política com investimentos, economia, bolsa de valores. Na verdade, é bem difícil, quase impossível você não misturar esses assuntos. O que eu não acho legal é você misturar política com as suas decisões estratégicas de investimento de longo prazo. Na verdade, não só política, como nenhuma outra coisa que impacte muito o preço dos ativos no curto prazo, não mistura isso com as suas decisões estratégicas de longo prazo. Longo prazo, estratégia de investimentos, alocação, não mistura com isso daí, porque isso vai acabar atrapalhando a sua estratégia, atrapalhando, né, as suas escolhas e principalmente prejudicando a sua rentabilidade, o seu retorno no médio e longo prazo. E eu vou falar por que isso acontece mais para frente aqui, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Mas vamos dar uma olhada aqui no cenário atual. O que está acontecendo nesse momento? Por que tem tanta gente, né, com pessimismo com relação ao mercado, com relação a essas incertezas, principalmente com relação à política fiscal? A gente tem o Ibovespa, né, em queda, repercutindo esses sinais aí do novo governo, o risco fiscal está pesando. O Fernando Haddad, que é o atual ministro da Fazenda, prometeu entregar pelo menos um esboço ali da nova regra fiscal, da nossa nova âncora fiscal nas próximas 4 semanas. Isso é muito importante também para que a gente tenha mais noção da sustentabilidade da nova política econômica que o governo vai desenvolver. Com relação à desoneração dos combustíveis, que é algo que bate muito na inflação, isso foi prorrogado, mas os preços eles já devem subir em janeiro em muitos estados por conta da recomposição do ICMS em muitos estados. E aí já tem aquela questão, né? O Fernando Haddad, ele não queria isso, ele queria o fim da desoneração. O Lula, por conta de riscos políticos, de impactos políticos, para evitar esse desgaste político, ele preferiu manter a desoneração por um período maior e mais para frente, aí sim eles vão tirar e vão tentar compensar com uma redução dos preços nas refinarias. Será que vai conseguir? Será que não vai? A gente já vê ali a autonomia do Haddad sendo posta em xeque. Então muita gente já foi contra ali, já olhou meio torto, já não gostou muito da nomeação do Fernando Haddad como ministro da Economia. Recentemente ele está ali com uns discursos até mais responsáveis do ponto de vista fiscal, está dizendo ali que a gente tem que olhar sim para o lado social, mas não pode esquecer que responsabilidade fiscal também é prioridade, principalmente para a população mais carente no médio e longo prazo. Isso que ele tem falado, mas o mercado parece que não está engolindo muito, que é muito mais atitude, mais ação e menos discurso, menos palavras. Será que ele vai ter autonomia mesmo ou será que indiretamente é o presidente que vai tomar as decisões, é o Lula que vai mandar em tudo? Fernando Haddad também já disse que quer discutir reforma tributária e fiscal a partir de abril e, como eu falei, são fatores decisivos para a gente ter noção da sustentabilidade dessa política econômica no médio e longo prazo. Então, para mim, nas próximas semanas, ali ao longo dos próximos meses, 3, 4 meses, aí sim a gente vai ter mais noção do que esperar desse governo ao longo dos próximos anos, mais noção realmente, menos ruído e boato e mais fatos. É isso
que eu espero que aconteça. A gente tem um cenário mais pessimista, um cenário mais realista e um cenário até mais otimista, com o governo, né, se mostrando mais responsável, enfim, gastando menos ou não gastando tanto. Mas, como eu sempre falo, que a gente não deve investir com base nesses cenários, né, tomando como certo um cenário especificamente, ou pessimista, ou otimista, ou neutro. A sua estratégia de investimentos deve te preparar para qualquer um dos cenários que se desencadeie ao longo dos próximos meses e anos na Bolsa de Valores. E aí, em paralelo a tudo isso, a gente tem a renda fixa oferecendo um retorno bem interessante para muitos investidores. Muita gente acha até que nem compensa correr risco em renda variável, com alguns títulos de renda fixa oferecendo um retorno real tão alto, um retorno acima da inflação ali de 6, 6,5% até mais em alguns ativos. A gente sabe que historicamente você investir de forma anticíclica, não seguindo a manada, é a melhor decisão, mas muitos investidores, a maior parte do mercado, acaba sim agindo de maneira cíclica. Então, quando o correto seria você investir mais em renda variável, né, na Bolsa de Valores em períodos como esse e dar mais importância para a renda fixa, quando a bolsa está muito cara, muito esticada, muita gente acaba fazendo justamente o oposto. Eu sempre falo, né? Bolsa de valores, o investimento em bolsa de valores é como se fosse uma escada rolante ali e você está querendo chegar no andar mais alto possível, aquele andar que vai te permitir ter a melhor visão, né? Ter a melhor renda passiva, você vai alcançar o patrimônio maior que você consegue na sua jornada, seja ela de 10, 15, 20, 30 anos, dentro do possível, nessa escada rolante, você vai conseguir chegar no andar mais alto desde que você faça o dever de casa. A renda fixa é como se fosse a escada normal. Dificilmente você vai andar para trás, basta você seguir aportando, seguir investindo, mas ela é mais lenta. A bolsa de valores é a escada rolante, ou seja, em alguns momentos ela vai subir mais lento, mais devagar, às vezes ela vai ficar parada, é aquela escada rolante parada. Você consegue continuar andando, basta se seguir fazendo novos aportes que você sobe ali, é como se a escada ela tivesse virado uma escada comum, escada rolante parada vira uma escada comum, você consegue andar desde que você faça novos aportes, vai reinvestindo também os dividendos. E essa escada ela pode inverter a direção, ela pode cair e nesses momentos você tem duas opções, ou você sai ou você segue aportando, já que você não consegue adivinhar o momento que ela vai parar de descer e vai voltar a subir de novo. Então se você escolhe desenvolver essa estratégia em renda variável, de investir, seguir fazendo os seus aportes independente, né, do momento atual, independente, né, do nível que esteja ali a Bolsa de Valores, de em quantos pontos você tem a Bolsa de Valores, você vai ter um resultado bacana. Só que muita gente faz o quê? Quando a Bolsa de Valores para ou até mesmo começa a cair, a galera para ali naquele andar que a escada rolante parou, vai dar uma volta e volta só depois que ela voltar a subir. E aí quando você deixa para voltar para a escada rolante só depois que ela já começou a subir, que as incertezas são menores, que já está aparecendo ali que ela realmente vai continuar subindo por um tempo maior, você já perdeu a maior parte da alta. E quem segue aportando, quem segue comprando, quem se mantém ali na escada rolante, independente da direção que ela está, se ela está subindo, se ela está parada, se ela está caindo um pouquinho, mesmo que de forma lenta, quem permanece fiel à estratégia está mais posicionado, vai estar muito melhor posicionado para os momentos em que ela acelerar e subir muito. E nesses momentos, o bom de você ter uma estratégia é que você tira um pouco o seu lado emocional da jogada e simplesmente vai tomar decisões de forma racional. Você desenvolveu bem a sua estratégia e simplesmente vai seguir essa estratégia independente do que esteja acontecendo. Isso tem muito a ver com a alocação que você vai definir para a sua carteira. Quando você estiver ali meio em dúvida sobre a sua estratégia, se faz sentido, se não faz, você precisa se fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Só você pode responder isso daqui. E isso vai meio que tirar um pouco essa sua incerteza, esse seu medo. Isso pode diminuir. Eu sempre passo isso aqui para os meus alunos e para os meus clientes. Primeira coisa que você precisa se perguntar é o seguinte: de acordo com os seus objetivos e perfil, a sua alocação, o percentual que você tem e que você pretende ter e pode ter em renda variável, ele está ajustado de forma correta? Qual o percentual que você pretende e pode ter em renda variável? Isso aqui parece meio clichê, tem a ver mais com alocação, estratégia de investimentos. Nas demais classes de ativos a mesma coisa, vale a mesma pergunta, mas você precisa fazer isso daqui. Por que você precisa fazer isso daqui? Porque quando a bolsa passar por períodos mais longos de incerteza, de queda, de lateralização, a insegurança vai bater na sua porta. Você vai ter medo, o efeito emocional e o lado comportamental também vão pesar, mas se você fez essa lição de casa da alocação de forma correta, você vai conseguir suportar muito melhor, com muito mais facilidade ou menos dificuldade esses períodos. E aí, quando o seu patrimônio de renda variável estiver oscilando, estiver caindo, se pergunte o seguinte:
Os motivos das quedas das suas ações, são erros da gestão da empresa, é por conta de mudança nos fundamentos, a empresa perdeu os fundamentos ou não? É algo passageiro, tem mais a ver com o cenário macroeconômico, a empresa não está perdendo market share, é um setor perene, é um setor que deve continuar existindo e a empresa vai suportar isso daí, vai superar isso daí e tende a sair inclusive mais forte dessa crise. As ações continuam sendo boas empresas no longo prazo? Sim ou não? Os fundamentos continuam sendo bons, sendo positivos? A empresa continua sendo uma ação, uma empresa com bons fundamentos no médio e longo prazo? Se sim, não faz sentido você vender essas ações ou parar de comprar. E também não faz sentido você desrespeitar a sua alocação, desrespeitar o seu perfil. A bolsa está subindo demais, às vezes você quer se expor demais, ou a bolsa está caindo, você quer mudar, eu queria ter 30% em ações, mas agora a bolsa está caindo, eu vou desrespeitar, vou mudar isso aqui para 20%, para 15%, deixa para voltar depois que a bolsa continuar a voltar a subir novamente. Não, não faz isso. Você não vai parar de comprar, você não vai vender, mas também você não pode desrespeitar a sua estratégia, nem em momentos de muito otimismo ou de muito pessimismo. Simplesmente segue o jogo. Lembra que eu falei, você fez a lição de casa de forma correta, você simplesmente segue a sua estratégia. A maior parte dos prejuízos que nós investidores temos na Bolsa de Valores, em renda variável, você pode fazer esse teste agora, comigo foi assim quando eu estava começando e com muita gente que eu conheço, a maior parte dos prejuízos vem de 3 fatores. Ou você errou nas suas escolhas, você fez escolhas erradas, ou você errou na sua alocação, você determinou uma alocação errada e na maioria das vezes o investidor ele acha que ele pode se arriscar muito e acaba se expondo mais em renda variável do que deveria e quando o mercado corrige, começa a cair, ele acaba perdendo dinheiro vendendo ou ele para de seguir a estratégia nos momentos de queda, nos momentos de maior incerteza. Mesmo que ele acertou a alocação, ele não fez escolhas erradas, escolheu bons ativos, mas nos momentos de incerteza, quando as coisas não têm nada a ver com os fundamentos das empresas, mas as ações estão caindo, ele para de executar a estratégia, é aqui que ele perde dinheiro ou deixa de ganhar dinheiro. Então é sempre uma dessas três, quase sempre uma dessas 3 causas. Escolhas erradas, alocação errada, ou você deixa de executar o plano, a estratégia nos momentos de incerteza. E as estratégias, elas até funcionam, mas desde que você siga em todos os momentos, nos momentos de otimismo e pessimismo. Se você, no momento de pessimismo, você abandona essa estratégia e no médio e longo prazo ela não funciona, não foi culpa da estratégia, foi culpa do investidor. E agora, como prometido, eu vou te falar os 5 benefícios de você comprar e segurar as suas ações no longo prazo, independente do cenário. O primeiro deles